Olá, que Jesus possa continuar conosco, hoje e sempre, nos orientando e estando na melhora sempre dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Que esse distanciamento necessário possa servir para que todos nós reflitamos que o nosso pensamento nos faz continuar ligados pelo sentimento de amor que existe entre todos nós. E hoje nós vamos aqui colocar um tema meio complexo, que é sexo e sexualidade. O motivo de nós trazermos este tema é que eu recebi um cliente de 32 anos de idade, vindo de uma religião dogmática e que acreditava que sexo era somente poderia ser realizado sem pecado após o casamento. Foi-lhe ensinado desde pequeno esse pensamento. E ele, no decorrer da sua vida, não queria casar sem ter encontrado a pessoa certa da sua vida. E toda vez que ele se relacionava, vinha esse suplício do pensamento, que ele estava pecando, que ele estava desagradando a Deus. Voltava, se confessava, mas o sexo sempre gritava dentro dele. E hoje nós perguntamos: sexo é pecado? Quem foi que colocou essa lei? O que vem a ser um pecado? Pecado é a violação de um preceito religioso. É faltar com a obediência a regras e condições. É desrespeitar um campo religioso feito através de dogmas. Dogmas de imposições dentro de uma lei humana. No século passado, sexo era um assunto tratado de forma velada. Era um tabu religioso. Tinha que ser discutido às escondidas, às ocultas. Não se poderia falar de sexo como nós falamos hoje. Não é? Sexualidade envolve muito mais do que apenas fazer sexo. É um conceito muito mais amplo do que é genitalidade. Genitalidade é um aspecto da sexualidade humana. Genitária é um conjunto de órgãos sexuais, femininos ou masculinos, que fazem parte do aparelho reprodutor. Sexualidade é definida como os espíritos superiores responderam a Kardec na questão 200 do Livro dos Espíritos. Eles definem sexualidade como sendo amor, lealdade, simpatia, baseados na identidade de sentimentos, quando todos nós espíritos nos reconhecemos a cada encarnação. Quando falamos de sexualidade, nós logo imaginamos cópula. E não é isso. Sexualidade envolve todo o emprego que a criatura pode fazer de uma energia sexual, que também nós chamamos de energia genésica ou energia criativa. O que vem a ser energia genésica ou energia criativa?
é um recurso divino que todos nós somos dotados para agir no universo como co-criadores de Deus, como os parceiros de Deus na construção de um mundo em que todos nós vivemos. O sexo é uma potência do espírito, é uma forma criativa do espírito. O sexo está na mente e quem pensa somos nós, espíritos. Precisamos ter uma visão um pouco mais aberta, entender que eu tenho essa energia sexual e através dela tenho um recurso extremamente poderoso e precioso. Esta energia é que me dá a mim e a todos o recurso divino, um meio de reprodução da educação física da espécie. É um dos meios de intercâmbio que todos nós temos para a convivência afetiva entre as criaturas. Quando existe a responsabilidade dentro da lei do livre-arbítrio e da lei de ação e reação em todos nós, a nossa responsabilidade e deveres um com os outros. Usando o sexo de forma construtiva como uma pessoa onde tenhamos compromissos afetivos, estando maduros para lidar com a consequência da responsabilidade do sexo, que vem através de uma gestação ou transmissão de enfermidades. Realizar sexo responsável não somente para ter prazer físico, porque a resposta deste ato será o vazio existencial e a infelicidade. Uma relação equilibrada com a criatura que amamos e respeitamos e cuidamos. O sexo é uma das possibilidades corporais de experimentar o prazer físico. Então, colocamos isso ao nosso cliente, fomos colocando a terapia devagar. Ele foi entendendo que não existe pecado e que Deus não castiga e nem premia ninguém. Que Deus colocou as suas leis sábias e justas e nós apenas temos que cumpri-las e respeitá-la. Ele foi saindo desse estado de perturbação. E hoje, eu não digo que é a religião que faz isso somente. São as pessoas que executam esta religião. Hoje ele resolveu estudar o Espiritismo, porque encontrou nesta doutrina a liberdade e o conhecimento do próprio Deus. Que possamos entender com simplicidade o sexo e a sexualidade em que vivemos, sem culpa. Eu espero ter ajudado um pouco através desse nosso relato e até breve.